Melhor oitavo ano do CESF 2020, hoje são 9 de novembro, tá, gente? E a aula de hoje vamos tratar sobre o fim da escravidão e começamos com o questionamento aí da página 149, tá bom? Coloca aqui pra gente ver aqui direitinho. Página 149. Existe uma resolução da ONU que diz que hoje é proibido qualquer tentativa, pelo menos a tentativa de escravizar pessoas, né? Seres humanos não nasceram para ser escravos. Na verdade, nenhuma espécie de ser vivo nasceu para ser escravo, mas aconteceu que a raça humana foi a única que conseguiu fazer isso com uma precisão impressionante. Bem no início do nosso texto, aí, do capítulo 11, a página 149, já trata sobre direitos e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, os direitos do ser humano, que diz que a ONU defende que não pode haver nenhuma forma de escravidão hoje em dia. Mas o que é escravidão? Será que a pessoa que vai trabalhar no lugar bem longe de casa, uma fazenda em que ele paga até para trabalhar, que ele paga para alugar as ferramentas, que ele paga pela sua alimentação, pela sua água, e quem recebe esse pagamento é o próprio dono da fazenda? Será se isso não é um sistema de escravidão? Esse é um questionamento universal. Esse é um questionamento que o ser humano tem que fazer o tempo todo, para que possa, com certeza, um dia acabar com essa mazela chamada escravidão. Muito bem, olha só. No Brasil, essa escravidão ela começa no século XV, né? Começa no século XV, quando os portugueses começaram a traficar o escravo lá no continente africano. Como é que eles faziam isso? Desde quando o Brasil virou colônia, deixa eu pegar um mapazinho para a gente ver melhor. Desde quando o Brasil virou colônia, os portugueses começaram a traficar os escravos daqui, colocados num navio negreiro, bem grande, né, o navio, e transportá-los até o Brasil. Como é que eles faziam para buscar esses escravos? Eles compravam, né? Eles compravam esses escravos e muitas vezes faziam escambo desses escravos. O que é escambo? Troca de mercadoria por escravos, então troca de uma mercadoria por outra. Aqui no continente africano já haviam guerras entre comunidades, né? E o resultado dessas guerras aí é que os que perdiam, os perdedores dessas guerras em comunidade, eles eram aprisionados pelos próprios africanos e vendidos aos europeus, no caso ingleses, holandeses, portugueses, espanhóis e franceses. Tá? E dessa maneira, os escravos eram transportados em navios que não cabiam nem tantos escravos assim, mas eles tinham que levar para o Brasil. Muitos escravos morriam no caminho, né, eram jogados ao mar, enfim. Quando chegavam aqui, os escravos eram tratados como mercadorias e vendidos em feiras, né? Em feiras, em galpões, para quem tivesse interessado em comprá-los. No caso, os donos de engenho ou fazendeiros de café. Tá bom? Eles iam para as feiras só para escolher o escravo, aqueles mais fortes, aqueles mais novos, para aguentar o rojão de estar puxando engrenagem de engenho, para a economia do Brasil avançar, enfim. Né? Esse tipo de escravidão ele durou por muito tempo. Né? E a gente tem que entender o seguinte, não era só nas fazendas e nos engenhos que esses escravos atuavam. Né? Havia escravos que trabalhavam em minas de ouro, em Minas Gerais, né, as minas de ouro. Haviam escravos domésticos, haviam escravos de ganho, viu? E haviam escravos de fazenda, que trabalhavam nas fazendas, certo? Então era assim que o esquema funcionava. Os escravos eram trocados por mercadorias, né? E o português, aqui no exemplo aqui, o português chegava no território africano,
dava algumas mercadorias para comprar esse escravo, e os escravos eram vendidos pelos próprios africanos, né? Eles poderiam ser trocados por mercadorias num fenômeno econômico chamado de escambo, fenômeno porque dificilmente isso acontece hoje em dia, né? A pessoa tem moeda para trocar. E essas mercadorias variavam entre aguardente, tecidos, armas, pólvoras, fumo, algodão, açúcar também era usado, com raridade, é claro, né? Aqui funcionavam como moedas para comprar escravos. Eram especiarias, mas funcionavam como moedas para comprar escravo. O açúcar era muito raro, né? E muito caro também, né? O açúcar era incrível, precisava ser produzido. Aqui os locais onde o pessoal ia buscar esses escravos, né? Costa do Ouro, que depois mudou o nome para Costa do Marfim, Guiné, Nigéria, Angola, Moçambique, Congo, né? E para onde esses escravos eram levados? Maranhão, Pernambuco, Pará, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Que antigamente a capital era Salvador, mas depois a capital mudou para Rio de Janeiro. Então olha só, como é que esses escravos trabalhavam, né? Os tipos de escravos, enfim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eles chegavam em navios negreiros, né? Aqui no Brasil. Muitos morriam de banzo, que é uma doença que a gente chama hoje de depressão, e lá eles chamavam de banzo. E muitos eram jogados ao mar por conta de doenças e mazelas e infecções. E aqueles que estavam também se revoltando e organizando motins para combater os tripulantes dos navios, os donos de escravos, né? Também eram capturados, amarrados e jogados ao mar. Muito bem, eles chegavam ao Brasil, eram batizados com nomes cristãos, né? Recebiam nomes bíblicos como Josué, Moisés, Arão, Abraão, enfim. E aqui você entende que a Igreja Católica estava envolvida nesse tráfico também, né? A Igreja Católica dava o aval para que o Estado português pudesse fazer isso. Então não havia nenhum impedimento, nem religioso, para que eles pudessem fazer isso, né? Os escravos eram vendidos em feiras, né? E eram direcionados para onde? Para fazendas, tá? Para minas, trabalhar domesticamente, ou também poderiam ser, o escravo poderia se tornar um escravo vendedor, que é o chamado escravos de ganho. Eles não só vendiam, ele poderia desenvolver habilidades como cortar cabelo, fazer barba, engraxar sapatos, tudo isso o escravo fazia nas ruas, depois voltava para casa, entregava o dinheiro ao seu patrão. Certo? Com o tempo, esse patrão ia ajeitando, dando algumas moedas, alguns trocados, alguns pagamentos para incentivar o escravo a ir mais vezes e evitar que ele fugisse. Por que ele não fugia na rua? Porque para ele não conhecia o território. Para ele fugir e ser capturado era pior do que se ele ficasse só na rua. Na rua ele tinha contatos, ele aprendia a ler, ele aprendia outros idiomas, que o povo antigamente tinha uma facilidade danada para aprender outros idiomas, hoje em dia é mais difícil, não sei porquê, mas antigamente as pessoas tinham mais facilidade em aprender inglês, francês, espanhol e holandês. Era muito fácil, a pessoa, não sei como, mas mudou alguma coisa. Então, esses escravos que ficavam na rua, eles iam aprendendo sobre liberdade, sobre comércio, eles aprendiam tudo o que precisavam aprender sobre economia, né? E com o tempo eles iam juntando dinheiro e poderiam comprar a sua liberdade, chamada Carta de Alforria, que foi a primeira forma, vamos dizer assim, de tornar um escravo livre no Brasil. Certo? A Carta de Alforria é um documento em que o escravo recebia após comprar a sua liberdade. Ele juntava tanto dinheiro que acabava comprando a liberdade dele, do seu patrão. Certo, gente? Sem contar que haviam revoltas também de escravos que ficavam nas fazendas, outros ficavam nas minas, se revoltavam, quer dizer, eles fugiam, né? Eles se juntavam em quilombos, que a gente já viu isso aí há algum tempo atrás, né? Eles lutavam, enfim, o escravo ele não se conformava fácil com essa vida de escravidão, ninguém se conformava, né? E também a gente tem que entender o seguinte, para isso tudo que eu falei é só para a gente ver o seguinte, chega um momento na história do Brasil em que aparecem ideias abolicionistas,
sionistas, né? Abolicionistas. Que ideias são essas? São ideias que vieram da Europa, juntamente com aquelas ideias chamadas iluministas, que nós já estudamos em certas ocasiões. Tá? Com essas ideias iluministas, o pessoal começava a entender que um país não precisava de um rei mandão, mas de um rei que poderia obedecer a um parlamento, ou de preferência uma república onde não tinha rei de jeito nenhum. Viu? E numa república em que havia uma revolução industrial acontecendo no mundo, em que o progresso estava batendo na porta, o pessoal queria o fim da escravidão, porque escravo não combinava com progresso e nem com república. Certo? Então, essas ideias abolicionistas se espalharam pelo Brasil e por todo o continente americano. O Brasil, inclusive, foi o último país do mundo a abolir a sua escravidão. Viu? E no nosso livro, já falamos sobre as resoluções da ONU, que proíbe a escravidão hoje em dia. A gente vai ver também aos poucos como foram criadas legislações ou leis proibindo essa escravidão no mundo. E o primeiro país a criar uma legislação proibindo o tráfico de escravos foi a Inglaterra. Não porque os ingleses fossem bonzinhos, não, mas é porque a Inglaterra via a escravidão como um entrave, uma coisa que atrapalhava a indústria. Porque em vez de transportar escravos, as pessoas deveriam transportar mercadorias. E em vez de botar alguém para trabalhar na marra, deveriam pagar um salário, nem que seja pouco. Porque com o salário vai criar demanda. Quem tem salário tem necessidade e tem de gastar o salário. E quem estava produzindo mais no mundo? Os ingleses. Né? E os ingleses lançaram uma lei chamada Bill Aberdeen, viu? Manifesto chamado Bill Aberdeen. É uma lei que proibia o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo. O navio que fosse pego transportando escravos, a Inglaterra tomava o navio e ficava com os escravos. Ou jogava no mar, ou fazia seja lá o que fosse. Mas os ingleses proibiam qualquer navio do mundo de transportar escravos. O Brasil conseguiu cumprir o decreto. Por que a Inglaterra tinha esse poder todo? A Inglaterra era a potência mundial até o século XX. No século XVII, XVIII, XIX, quem mandava no mundo era a Inglaterra. Depois foi que os Estados Unidos apareceram no século XX e a Inglaterra ficou de segundo plano. Viu? Então, olha só. O Brasil obedeceu a lei Bill Aberdeen, é o nome de um ministro inglês lá que criou a lei. Né? Não, o Brasil dizia, não, a gente vai obedecer, só que o Brasil fazia as escondidas, ele traficava escravos por meios ilegais, ele buscava escondido, passava de escondido, despercebido, e essa lei passou como sendo uma lei para inglês ver, porque ela funciona no papel, mas na prática o Brasil dava um jeitinho, viu? Por isso quando aquela expressão só para inglês ver, quer dizer que existe a lei, mas na prática não existe nada que comprove realmente a veracidade da lei. Como quem diz assim, fulano, tu tá estudando, tu tá assistindo videoaula. Ah, mamãe, eu tô aqui pingando suor de assistir videoaula. Na verdade, o cara tá no Minecraft. Aí é o seguinte, aquela videoaula foi só para inglês ver. Ela existe, uma determinação para você assistir, mas você acaba driblando ali. É feio isso. O jeitinho brasileiro é feio, não é bonito não. É horrível. Porque você deixa de progredir, você deixa de avançar na vida por causa de ficar com malandragem. Ah, menino, tu tá assistindo no notebook. Mamãe, tô assistindo aqui uma aula de história massa. Quando na verdade o cara tá assistindo a desenho animado. Quer dizer, não tentem fazer isso não, porque isso aqui é só para inglês ver. E é feio, né? Então, como a primeira manifestação em favor do fim da escravidão foi a lei Bill Aberdeen, né? O Brasil começou a criar também as suas leis abolicionistas. Começou também a surgir aqui, além do movimento republicano, alguns abolicionistas, como Castro Alves, né? Como Câmara Cascudo, eita, nome bonito, como Joaquim Nabuco, né?
E essas legislações foram, esse pessoal aí eram poetas, eram artistas, eram pessoas republicanas, eram pessoas bem engajadas no movimento abolicionista. Né? E do outro lado tinha os fazendeiros que não queriam nem saber de ouvir negócio de falar abolição. E do outro lado tinha o Dom Pedro II, que fazia vista grossa a respeito disso aí. Dom Pedro II dizia, não, vamos se aquietar, é só fole desse povo, daqui a pouco eles esquecem. Negócio de fim de escravidão de mão. Porque o Dom Pedro II estava sempre do lado de quem? Dos mais favoráveis ao seu governo. Ele não ia ficar do lado de abolicionista, de povão, não. Entendeu? Na próxima aula a gente vai ver quais eram essas leis abolicionistas, tá? A gente vai ver mais um pouco sobre a lei Bill Aberdeen, vai ver o equivalente dela aqui no Brasil, porque depois dela foi criada uma lei no Brasil, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que é o equivalente à Lei Bill Aberdeen, tá bom? Então ficamos por aqui por hoje. Próxima aula voltaremos falando sobre os abolicionistas e sobre as leis que foram criadas no Brasil, tá bom? Tenham um bom dia, fiquem na paz, fiquem de boa, se cuidem, tá, gente? Tchau.